Nós já vimos como desenhar uma cabeça vista de frente usando o método de desenho construtivo desenvolvido pelo Andrew Loomis. O próximo grande objetivo é desenhar a cabeça de variados ângulos, mas antes disso, é preciso entender bem como desenhar cada elemento da cabeça. Então, dando um passo de cada vez, vamos começar pelos olhos. Você já ouviu dizer que os olhos são a janela da alma? Isso é dito porque nossos olhos são altamente expressivos. Eles expressam nossos sentimentos mais profundos e verdadeiros. Todo o conjunto que compõe a região dos nossos olhos pode comunicar muito sem a ajuda do resto do corpo. Em pinturas clássicas, podemos ver a atenção que os mestres davam na representação dos olhares, e de fato eles realmente nos capturam. Como já era de se esperar, um elemento do nosso rosto com uma função tão importante é algo complexo de desenhar, mas não desanime, porque uma vez que dominamos a representação dos olhos, abrimos um leque de possibilidades enorme para os nossos desenhos. O primeiro passo para a gente conseguir desenhar bem os olhos é entendendo cada parte dele. Então vamos lá. As sobrancelhas ou supercílios são pelos que seguem quase que perfeitamente a borda do buraco onde se encaixa o globo ocular, a órbita ocular. As sobrancelhas servem para proteger nossos olhos do escorrimento de suor, água ou qualquer coisa que caia na nossa cabeça e escorra para os nossos olhos. Borda da órbita ocular. A órbita ocular é o buraco onde fica o nosso globo ocular, o nosso olho, que é praticamente uma bola, uma esfera, mas tem uma pequena deformação que deixa ele com um formato um pouco oval, parecido com um ovo. Pálpebra superior. A pálpebra superior é responsável por praticamente todo o movimento de fechar os olhos. É ela quem se movimenta para encontrar com a pálpebra inferior quando fechamos os olhos, e não o contrário. E a gente tem controle sobre ela, a gente consegue movimentar e controlar o quando a gente abre ou fecha essa pálpebra. Pálpebra inferior. Ela praticamente não se move e temos pouquíssimo controle sobre ela. Até podemos mover outros músculos do rosto que acabam fazendo ela se movimentar levemente, mas é muito pouco. Ela também é responsável pelo fechamento dos olhos, mas ela fica paradinha enquanto a gente fecha a pálpebra superior para poder fechar os olhos completamente. Esclera. A esclera é a parte branca dos olhos. O olho é uma bolinha meio oval que fica para dentro do nosso crânio. É coberto por músculo, pele, membranas e várias coisas. Mas ainda assim, sobra uma parte visível, que é o que muitos chamam de branco dos olhos. Essa parte branca dos nossos olhos tem extrema importância para nossa evolução como espécie e facilita muito na hora de saber em que direção a pessoa está olhando. Carúncula lacrimal. É esse pedacinho de carne que aparece no canto dos nossos olhos, sempre na parte que fica próxima do nariz. Quando choramos ou quando estamos com os olhos irritados, é dali que saem as nossas lágrimas. Íris. É o círculo maior, onde podemos ver a cor dos olhos das pessoas. Pupila. É o círculo menor, que é todo preto. É por onde a luz entra e assim conseguimos enxergar. É realmente um buraco ali que a luz vai entrar e aí vai mandar todas as informações para onde tem que ir até chegar ao nosso cérebro. Córnea. Não dá necessariamente para desenhar a córnea, porque a córnea é uma membrana transparente que fica por cima da nossa íris. É por causa dela que conseguimos ver o brilho dos olhos. Quando alguma luz bate nos nossos olhos, vemos um brilho, que é um reflexo projetado na nossa córnea. Então você não necessariamente vai desenhar a córnea, mas quando você desenha o brilho dos olhos, uma parte que você vai deixar ali com uma cor mais clara ou totalmente branca, é porque você está representando a existência da córnea ali. A gente vê esse brilho o tempo todo, então é importante a gente fazer esse brilho, É como se a gente estivesse desenhando algo transparente. Quanto às formas básicas, podemos considerar que usamos o círculo e o trapézio como formas básicas na hora de desenhar os olhos. Mas dependendo da situação, vamos ter que distorcer essas formas. Então pratique e domine o desenho dessas formas. Bom, então como é que a gente faz o desenho construtivo de um olho? A gente começa fazendo um círculo. Esse círculo vai representar o nosso globo ocular, que é todo o nosso olho, a estrutura total do nosso olho. O olho visto de lado ele tem um formato meio oval por causa de uma membrana transparente que fica na frente, chamado de córnea. Então ele deixa o olho e naturalmente ele também tem um formato meio ovalar, não é tão redondinho assim. Mas essa diferença é tão pequena e o olho ele fica, a maior parte dele fica para dentro do crânio, para dentro do rosto, por baixo de pele, essas coisas, que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode desenhar ele redondo mesmo, que não tem problema. E aqui a gente vai desenhar ele visto de frente, então o círculo é perfeito pra gente. O próximo passo é definir a direção em que o olho está olhando, a direção na qual esse olho está apontando. E a gente vai fazer igual a gente faz lá na cabeça, a gente vai traçar linhas que vão definir essa direção. Como o olho está sendo visto de frente aqui, a gente vai traçar uma linha reta aqui na vertical e outra reta na horizontal, para achar o meio aqui do nosso círculo.
Depois de fazer essa demarcação, se você vê que precisa fazer ajuste no círculo, fica à vontade. Bom, agora que a gente já tem a direção, a gente vai fazer a íris. A íris é o círculo maior, que é onde fica a cor dos nossos olhos. Esse traçado no meio serve como para o círculo de fora também. Ele ajuda a gente a fazer um círculo mais perfeitinho, porque a gente consegue ter uma dimensão de se essa forma aqui tá maior do que as outras, porque todas elas devem ser iguais. Então é igual eu falei na outra aula. Você pensa como se fosse uma pizza e essas são as fatias. Então você tem aqui 4 fatias e essas fatias têm que ser iguais. Então você vai fazendo aí o máximo que você puder para deixar elas iguais. Agora que a gente tem a íris feita, a gente faz a pupila, que é a bolinha preta, que é o buraco onde vai entrar a luz para a gente poder enxergar. O tamanho da pupila pode variar de acordo com a situação. Quanto mais luz tem incidindo nesse olho, quanto mais luz tem batendo nesse olho, menor a pupila fica, porque o olho ele se adapta com as condições de luz. Se tem muita luz, ele fecha a pupila para que essa luz não entre muito forte e machuque a nossa visão. E quando tem pouca luz, essa pupila dilata, ela fica maior, esse buraco aumenta. E aí a gente consegue enxergar um pouco melhor no escuro. E essa variação de tamanho, essa contração e dilatação também pode variar com o nosso humor, com os nossos sentimentos ou reações hormonais, efeitos de substâncias, etc. Tudo isso pode variar o tamanho da nossa pupila. Mas aqui, vamos tentar manter nesse tamanho aí. Vamos tentar fazer um olho normal, em condições normais mesmo. Nada de extraordinário acontecendo aqui com esse nosso olho. Agora as coisas começam a complicar um pouco, porque a gente precisa entender algumas regras e entender algumas coisas além do desenho frontal. Porque a gente precisa fazer o desenho que vai ser meio que a janela do olho, que vai ser o buraco que vai ser formado pela pálpebra superior e pela pálpebra inferior. Que na junção dessas duas coisas a gente tem a carúncula lacrimal, que é aquele pedacinho de carne onde saem as nossas lágrimas. E como que a gente faz isso? Bom, para quem está começando, é bom usar a forma básica para ter um auxílio. E a forma básica que eu costumo pensar que é bom para fazer esse formato das pálpebras é o trapézio. Porém, a gente vai distorcer esse trapézio. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui uma marcação só para simular. Fazer aqui como se essa linha horizontal, como se já fosse essa linha horizontal aqui e a vertical essa aqui, tá? E a gente vai fazer o trapézio como se fosse algo aqui. Mas vamos ver aqui como que a gente distorce essa forma. O formato do olho, ele não é reto, né? Ele é arredondado. Mas ele tem leves variações que dá pra gente fazer para não ficar aquele olho redondão, para parecer o desenho infantil. Vamos tentar deixar ele um pouco mais profissional. Porque no desenho é sempre bom a gente trabalhar com retas. Eu pelo menos prefiro. Tem gente que gosta de trabalhar mais com curvas, mas eu prefiro trabalhar mais com retas. Porque essas retas, elas delimitam bem o formato das coisas e depois a gente pode suavizar essas retas, a junção dessas retas, né? Eu acho que trabalhar com curvas é muito mais difícil. Não é um movimento muito natural de se fazer. E para quem está iniciando é muito difícil acertar as curvas. Então eu recomendo trabalhar com retas também. Então como é que a gente vai distorcer esse trapézio aqui para transformar ele ali no formato do nosso olho? A gente tem que seguir uma regrinha que o trapézio já meio que diz aqui pra gente. Que na parte de cima, a pálpebra de cima, a gente vai ter 1, 2, 3 partes, 3 divisões. E embaixo a gente vai ter 2. Só que aqui a linha tá reta, é como se não tivesse divisão nenhuma, mas a gente vai mexer nisso. Primeiro, vamos na parte de cima. O que a gente tem que mudar aqui? Já encara que isso aqui é o olho, tá? Então, digamos que aqui é a carúncula lacrimal, que é aquela carninha onde sai a lágrima. A íris e a pupila estão aqui. Então já encare isso aqui como um olho. Como que a gente vai distorcer isso aqui? A gente precisa fazer um formato mais... como se fosse um formato mais curvo, mas ainda assim usando retas. Como que a gente faz isso? Vamos tentar trazer esse vértice aqui para cá, como se fosse mais ou menos aqui. Não precisa encostar no centro. Vamos fazer ele chegar um pouco mais para cá. E deixar um pouco mais alto também. Esse ponto aqui, eu acho que até pode ficar onde ele já está. A gente só precisa ligar esses 2 pontos que a gente fez aqui agora. Esses 2 vértices. E aqui é a parte final, que é o outro canto do olho. Aqui onde tem a carúncula lacrimal é sempre onde vai ficar o nariz. A gente nunca deve fazer a carúncula lacrimal afastado do nariz. Ela nunca aponta para a orelha, mas sim para o nariz. Sempre para o nariz, lembra disso. Se você desenhar a carúncula lacrimal do outro lado do olho, tá errado. Não existe isso. Então até vou deixar esse nariz aqui pra gente ter uma referência de que isso aqui é um olho mesmo. Agora vamos lá. Uma das primeiras variações que existe de pessoa para pessoa é o ângulo dos olhos, né? Aqui a gente tá fazendo ele bem retão, né? Mas tem pessoas que têm o olho mais nesse sentido. Tem pessoas que têm o olho
mais nesse sentido. Então, o que vai determinar isso? A relação entre esse ponto e esse ponto. Se esse ponto estiver mais alto, é porque o olho da pessoa tem um sentido mais parecido com esse. E se é mais baixo, é mais nesse sentido aqui. Então, você pode desenhar a junção, na outra parte do olho, a junção das duas pálpebras, você pode desenhar tanto na mesma linha, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Aqui a gente vai fazer reto mesmo, e depois a gente vai ver algumas variações. Então, deformei esse formato aqui. Então, a gente já tem bem estilizado aquele trapézio. A gente já mudou aquele trapézio. Deixa eu até apagar essa linha antiga aqui, para ver como é que a forma tá agora. Então agora a gente tem esse formato aqui. Bom, e a parte de baixo? Lembra que eram duas divisões? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa adicionar um vértice e depois trazer ele para baixo para que crie-se duas retas diferentes. Então a gente vai pegar mais ou menos aqui, ó. A gente vai meio que aproveitar essa direção aqui, ó, dessa diagonal aqui e colocar mais ou menos aqui embaixo, como se fosse algo aqui assim. E aí, ó, essa linha, ela vem para cá, como se fizesse esse movimento. E aqui, essa linha, ela vai colar aqui. Então, ela vai crescer um pouco. Ela vai ficar maior. E ela vai vir para cá. Então, a gente vai ter mais ou menos esse formato aqui, que já está bem mais parecido com o olho, né? Só que a questão é que, diferente da cabeça, a gente não usa medidas tão exatas assim para fazer o olho. O máximo que a gente usa de medida exata é encontrar o centro aqui, com o eixo vertical e o eixo horizontal. O resto vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm essa linha aqui, que faz essa curva, né? Tem gente que tem essa curva muito para cá e muito acentuada, é uma curva muito grande. E tem gente que tem o olho mais redondinho, que esse vértice, ele estaria muito mais para cá, ou bem no meio. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Então desenhar os elementos do rosto, eles sempre vão variar muito. Dificilmente a gente vai usar medidas exatas para desenhar eles. Eles são muito personalizáveis. Então eu acho bem legal desenhar os elementos do rosto. Justamente por causa disso, não é uma coisa tão técnica assim. A gente tem que ter muito mais uma noção artística do que a gente quer fazer com aquele desenho. Mas o formato é basicamente esse aqui. A gente chegou nesse formato. Então, ó, eu já vou fazer ele direto aqui. Só que tem uma coisa interessante que a gente precisa prestar atenção na hora de desenhar esse formato em cima do nosso olho mesmo. Quando a gente visualiza o nosso crânio, a gente tem esses buracos aqui, ó. São dois buracos. São dois buracos para os olhos e um buraco para o nariz. O olho, o globo ocular, ele fica dentro desse buraco. Ele fica lá para dentro. Então, quando a gente vê o crânio mais ou menos de cima, a gente vê algo assim. O olho ele vai estar um pouco para fora, mas ele vai estar a maior parte dele para dentro. Então, na hora de desenhar a carúncula lacrimal, que é essa pontinha aqui, que aponta para o nariz, deixa eu fazer um outro círculo aqui rapidinho, só como se fosse simular. Isso aqui é um olho, ok. Então, quando a gente vai desenhar as pálpebras e a carúncula lacrimal, aonde que a gente vai posicionar ela? Vai ser aqui na ponta? Vai ser aqui? Onde é que vai ser isso? Para a gente achar essa medida, a gente precisa pensar já na questão anatômica. Quando a gente vê o crânio de cima, a gente vê o olho fazer esse movimento, porque ele tem esse formato oval e ele está indo para dentro. Então, acompanhando o formato dele, ele está fazendo isso aqui. E a nossa parte de rosto, de pele, ela fica mais superficial aqui por cima. Ela não acompanha 100% o crânio, né? Ela não entra junto aqui no buraco. Então, o que é que acontece? Aqui, ó, as nossas pálpebras, elas ficam mais ou menos aqui na frente, tá vendo? Elas criam essa janela que vai tampar todo esse buraco aqui. Toda essa parte aqui que tem um buraco vai ser tampada por pele, por músculo, por várias coisas. Então, se a gente for desenhar aqui, no nosso olho visto de frente, a carúncula lacrimal aqui na ponta, parece que a gente está desenhando ela aqui, ó. Bem na lateral do olho. E não pode, tá errado, não pode fazer isso aqui. Porque a carúncula lacrimal não fica ali, ela não fica lá dentro. Ela fica aqui, ó, é como se fosse uma janela mesmo, sabe? É como se você tivesse uma parede com uma janela. E aí você tem o olho que vai lá pra dentro, tá vendo? Só que essa janela não tem esse formato reto, né? Ele tem esse formato assim. Então o olho, ele tá vindo para cá para dentro e aqui é como se fosse o buraco do crânio. Então aqui a gente tem o osso, ó, o buraco do crânio, e aqui a gente tem o olho que vai lá para dentro, e aqui a gente tem a camada de todo o resto, pele, músculo, tudo que for, que vai formar essa janela na qual a gente consegue ver o que sobra do olho. Então na hora de desenhar a carúncula lacrimal, eu gosto de desenhar ela aqui, ó, um pouco à frente, ó. Eu encosto a ponta dela bem aqui no início, porque tá vendo, ó? É como se eu tivesse definindo aqui, ó, linhas na estrutura do olho.
A região das pálpebras está bem aqui na frente, enquanto tem bastante parte de olho indo para lá, que é a parte que está indo para dentro. Então a gente não está desenhando a pálpebra aqui em cima, como se o olho tivesse assim para fora, sabe? Ficaria esquisitíssimo, ficaria bizarro um olho desse para fora. Tem pessoas que têm o olho um pouco mais para fora do que outras, mas não é o caso aqui. São raras exceções. Então a gente vai fazer isso mais para cá. Eu encosto ela aqui na ponta, normal, e depois eu faço o formato que a gente aprendeu lá. Voltando para cá, vamos aplicar isso aqui na nossa construção. A gente coloca aqui a carúncula lacrimal. Qual é o formato dela? Vai variar também. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas geralmente é um triângulo. Mas você pode fazer esse triângulo como se ele tivesse um pouco assim, ó. Quando a gente fazer o desenho em formato do olho total, a gente vai conseguir ver melhor. Mas basicamente um triângulo meio inclinadinho assim. E aí a gente vai fazer aquele formato da pálpebra. O quanto essa pálpebra vai cobrir dos olhos depende também de pessoa para pessoa. Tem gente que tem a pálpebra muito mais caída, mas a gente vai ver isso depois. Eu vou fazer essa parte de cima, assim, por padrão, digamos assim, no geral, eu desenho ele cobrindo uma porção aqui da parte de cima, bem a pontinha. E aqui, ó, na junção, eu vou até bem ao final aqui, sabe? Até encostar praticamente na outra ponta do olho. Tá vendo que aqui eu dei uma suavizada bem maior naquele formato, que antes estava assim, retão? Eu dei uma suavizada bem forte aqui. A gente suavizou aqui, ó. Então a gente consegue transformar essas pontas, essas retas em algo curvo, mas ainda assim a gente está seguindo essa lógica. É por isso que eu gosto de trabalhar com as retas, porque elas determinam a direção em que as nossas curvas vão estar. E aqui na parte de baixo, eu faço cobrindo também aqui um pedacinho do nosso olho. Então eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. Como é livre, essa posição de onde vai ficar, eu vou fazer mais ou menos aqui. Só que as pálpebras, elas têm volume. Então a gente precisa fazer o seguinte, eu vou dar até uma apagadinha aqui, porque a gente vai ver na parte dos planos, na parte que eu vou falar dos planos, a questão melhor desses volumes. Mas vamos lá. A gente tem uma parte que a gente consegue visualizar, ó. Então é como se a gente fosse duplicar essa pálpebra, essas duas partes da pálpebra, e ela vai se juntar aqui, que é a parte do volume, onde a gente consegue ver realmente a parte do olho que vai para dentro, sabe? Quando a gente vê o olho de outro ângulo, por exemplo, aqui, ó, tá vendo o olho aqui? A gente tem a carúncula lacrimal e aqui a gente tem as pálpebras. Quando a gente vê o olho desse ângulo, a gente consegue ver melhor essa tridimensionalidade, né? Como se fosse esse volume que a pálpebra gera aqui. Quando a gente vê de lado, a gente consegue entender melhor como é que é isso. Então a gente tem o olho aqui, meio oval, e aí tá, a gente tem esse formato. Só que o olho, ele tem esse volume, então a gente consegue ver ele mais ou menos aqui assim, ó. As pálpebras, elas são grossas, elas têm a sua grossura, tem seu volume. Quando a gente vai desenhar de frente, a gente tem que ter isso em mente também. Quando a gente vê o olho 100% de frente, a gente consegue ver bastante, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Então eu vou até dar uma apagadinha aqui pra gente poder ver. Então eu lembro sempre, desenha isso aqui de levinho. Quando você for desenhar a construção, é sempre assim, sempre de levinho, para você poder apagar e ajustar as coisas depois. Então não tem problema apagar não. A gente consegue ver esses volumes mesmo que visto de frente. Em algumas posições do olho, isso pode mudar. Pode ser que a gente não veja tanto o volume aqui, por exemplo, tanto quanto a gente vê aqui. E aqui também, ó. Aqui vai se juntando, vai ficando bem mais fininho do que aqui. Então a posição do olho vai depender bastante. Bom, agora que a gente tem as nossas pálpebras, a gente pode já começar a fazer a parte mais externa. Voltando a observar o crânio, a gente tem esse buraco, né? Que é o buraco do olho. E aqui a gente tem a parte que vai ir para o nariz, vai ligar para o nariz, etc. E aqui vai vir a sobrancelha. A sobrancelha, ela vai acompanhar mais ou menos esse formato aqui, ó. Vai acompanhar essa borda desse buraco. E a sobrancelha também indica bastante essa parte onde vai acontecer essa linha aqui que divide a parte frontal da parte lateral da cabeça. Então essa parte lateral e essa parte frontal tem essa divisão, que tem essa parte aqui achatada, né? E a gente consegue ver isso aqui na testa. É como se fosse o formato da nossa testa mesmo, sabe? Que cria esse retângulozão aqui na nossa testa. E essa linha de divisão a gente consegue ver nessa parte da divisão da sobrancelha. Então, entendendo isso aqui, já dá pra gente entender outra coisa interessante nos olhos, que é essa linha aqui, ó, que vem por cima do olho. Essa linha que vem por cima do olho também vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter essa linha bem separada,
da pálpebra aqui, e tem gente que vai ter essa linha cobrindo bastante a pálpebra. Tem gente que vai ter essa linha realmente, ó, cobrindo mesmo o olho, sabe? Como se fosse uma pele caída por cima do olho. Tem gente até que faz cirurgia para tirar isso porque realmente pesa e dificulta a visão. Então, quando a pessoa tem um exagero disso aqui, quando tem muito que chega no nível de incomodar, a pessoa pode fazer até uma cirurgia para tirar isso aqui. Então, isso vai depender muito. Mas o que significa essa carne que vem por cima aqui? O que significa esse amontoado de pele? Vendo aqui o crânio, é como se fosse a parte que vai cobrir essa borda. É como se fosse a parte que vai cobrir essa borda aqui do osso, porque o osso tem volume também. Quando a gente vê o osso mais ou menos de um ângulo assim, digamos, a gente vê que esse buraco tem um volume. E aí ele vai entrando aqui, ó. E aqui o nosso olho fica aqui dentro. Então tem esse volume. E aí, quando vem a carne por cima, ela acompanha esse volume. Então, na hora de desenhar aqui o nosso olho, a gente vai decidir o quanto que a gente quer fazer essa carne, cobrindo ou não os olhos. Eu vou fazer uma distância razoável, depois a gente faz variações. E aqui, até onde vem esse volume? Eu acho que pode vir até mais ou menos aqui o final, ó. A gente faz essa linha que vai acompanhar bastante o olho, sabe? Não tem muito mistério, você vai acompanhar esse formato aqui intuitivamente, meio que tentando fazer esses espaços serem praticamente iguais. Aqui você vai ter um espaço normal, aqui você vai ter um espaço um pouquinho menor e aqui o espaço vai aumentar bastante. É só ter essa noção. É como se a gente estivesse acompanhando o formato tridimensional dessa esfera. Porque o olho, aqui a gente está usando um círculo para desenhar, porque a gente está usando um 2D. Mas na verdade, o olho é uma esfera, né? Ele é uma bola mesmo. Então, a gente precisa entender essa tridimensionalidade. Ele é uma forma que tem volume, que ocupa um espaço. Então, na hora de desenhar, a gente precisa fazer os nossos elementos acompanhar esse volume. Então, aqui, ó, se eu fosse colocar as pálpebras, ó, as pálpebras têm que acompanhar esse volume. Aí tem aqui, ó, esse relevo que eu falei antes. Aqui a carúncula lacrimal, nosso olho aqui. E esse volume que a gente está desenhando aqui agora, ele vai acompanhar essa tridimensionalidade, tá vendo? Aqui também, ó, é uma linha que vem aqui, ó, que demarca a pálpebra. Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é pálpebra. A gente está definindo o volume e a estrutura da pálpebra que está aqui por baixo. Então essas linhas, elas não estão aqui à toa. Essas linhas, elas não estão aqui por estética. Elas têm uma função. A gente está desenhando a pálpebra. E a gente está desenhando esse volume aqui que vem por cima. Então, quando você tem esse distanciamento entre esse volume e a pálpebra, você gera uma sombra aqui. E aí embaixo, o que vai acontecer? A gente também vai acompanhar o volume dessa esfera para fazer as marcas de expressão que a gente tem nos olhos, né? Onde ficam as olheiras, etc. Quando a gente vê o olho, sem pensar muito na anatomia dele, a gente não tem essa marca que fica embaixo do olho, que geralmente quando a pessoa está muito tempo sem dormir fica aquela coisa escura, fica aquela marca bem marcada mesmo. E quando a pessoa é mais velha, ela tem essa marca muito mais forte porque ela tem muito mais pele caída e enrugada por ali. Então essa marca, ela acompanha o olho, porque o olho, a gente tem aqui, né, como se fosse o nosso olho oval aqui. Aqui é a pálpebra. E aí, ó, essa marca, ela fica mais ou menos aqui assim, ó. Nosso rosto vem para cá. E aqui é como se tivesse, ó, nariz. Fazer aqui o volume, nunca esquecer dos volumes. Até fazer um pouco mais aqui para fora. Essa marca de expressão que a gente vai fazer embaixo, ela tá mais ou menos aqui, ó. Então, ó, de novo, o olho, ele tá indo para dentro, mas a janela, como se fosse assim, né? As paredes e as janelas, elas ficam uma parte de fora. Então, você não pode desenhar seguindo perfeitamente aqui o nosso olho, porque senão parece que a gente está desenhando isso aqui. E aí ficaria um olho muito fundo. Ficaria uma coisa muito estranha. A menos que você esteja fazendo um desenho estilizado, alguma coisa assim, um personagem cartunesco, ou algum personagem que realmente tem essa característica, um monstro, sei lá, alguma coisa assim, talvez funcione. Mas como a gente está desenhando pessoas aqui, a gente precisa se ater a como as coisas são na realidade, pelo menos um pouco. Essa parte aqui, ela é mais afastada do olho.
do que essa parte aqui. Essa parte aqui é mais afastada do que essa aqui. Então, o desenho que a gente vai fazer aqui vai variar. A gente vai fazer meio que umas linhas aqui só para delimitar esse volume. Eu gosto de fazer essa linha bem com rachuras mesmo, com traços, para dar essa sutileza, né? Para não fazer uma linha mesmo, eu faço isso aqui só para como se fosse dar uma sombra no volume. E aqui a gente vai fazer bem pertinho das pálpebras mesmo, aqui da ponta da pálpebra. E aqui eu faço mais afastado, ó. E aqui eu posso fazer algumas linhas também aqui para dar uma sombra. E aqui também eu gosto de fazer umas linhas aqui, ó, para dar uma como se fosse um volume a mais, ó, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Como se eu fosse dar uma enrugada nessa parte aqui da pálpebra na ponta. Então essa linha ela vai demarcar essa ruga, sabe? Que a gente não tá vendo aqui totalmente. Mas depois a gente vai entender melhor quando falar sobre os planos. Então agora a parte que praticamente envolve o olho já tá quase toda pronta. O que que falta aqui? Falta a gente fazer mais ou menos aqui a parte que é o do nariz. Então a gente vai ter o nariz aqui. Como se o nariz viesse para cá. Não estou me preocupando muito em fazer esse nariz do tamanho certo, só para ilustrar onde que ele está. E aqui é como se fosse um relevo, né? Que o nariz ele é alto, né? No rosto. Então ele precisa ter essa parte aqui que vai meio que descer como se fosse uma montanha mesmo. E aqui, se tratando dos olhos, a gente tem essa demarcação. Então a gente tem o alto como se fosse a borda do alto da montanha aqui. E essa parte aqui mais baixo que é como se fosse a parte de baixo, sabe? Da montanha. E a gente tem essa estrutura mais ou menos aqui, do nariz, que vai fazer meio que uma conexão aqui com essa parte região toda do olho. Aqui a gente está vendo como desenha só o olho, praticamente. Mas depois a gente vai treinar como desenhar esse olho já no rosto, que é essencial também. Porque a gente não vai ficar só desenhando um monte de olhos por aí, né? A gente precisa desenhar esses olhos funcionando dentro do rosto. E aqui, seguindo esse ritmo do nariz, a gente já vai puxar para a sobrancelha. Então a sobrancelha, ela vem aqui por cima, já acompanhando esse formato, tá vendo? Então a gente tem os pelos nascendo nesse sentido aqui, que eles vão indo nessa direção até realmente virar para baixo. Então aqui a gente tem a sobrancelha. E nessa parte aqui do meio é como se tivesse o buraco do olho, né? O buraco do osso do esqueleto aqui. Então toda essa parte aqui determina esse volume, lembra? Determina esse volume de carne que vai ficar aqui por cima dessa borda, que também tem seu volume. Só que a gente não está desenhando propriamente esses volumes, né? A gente vai definir esses volumes com luz e sombra, que a gente vai ver lá pra frente. Então agora que a gente já tem a construção do olho, eu vou diminuir a opacidade aqui, é como se eu tivesse desenhado fraquinho, e depois a gente vai vir desenhando já com mais atenção. Então aqui a carúncula lacrimal, ela já segue esse ritmo, tá vendo? Do olho. Na hora de fazer esse volume da pálpebra, não precisa fazer as duas linhas iguaizinhas não, tá? Vou até dar uma mudada aqui. Você pode deixar elas maior um pouco, ó. Pode deixar elas maiores um pouco e fazer essas variações aqui. Como se o espaço nos extremos, aqui bem no meio, como se o espaço fosse maior mesmo. Pode fazer sem medo esse espaçamento aí. E aqui a nossa íris já está ali bem definida. E a nossa pupila. Aqui eu vou dar uma suavizada, ó, com os traços, umas rachuras. E aqui eu já vou fazer mais demarcado, porque essa parte realmente fica mais marcada mesmo. É que quando chega no final a gente já pode ir suavizando. Aí aqui de novo, ó, como eu falei, é bem mais próximo aqui da pálpebra. A gente vai fazendo essas linhas aqui para dar essa noção de volume. E aqui a gente já vai fazer um negócio mais afastado aqui, né? E aqui eu gosto sempre de fazer uma coisa minha mesmo. Eu gosto de fazer essa demarcação aqui para dar essa ruga no olho. E aqui eu vou fazer uma marquinha de expressão aqui mais acentuada. Essa linha aqui da ponta do nariz eu gosto de fazer meio que acompanhando mais ou menos esse ritmo aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de fazer mais ou menos acompanhando esse ritmo. E aqui, ó, a mesma coisa, só que um pouco mais pra cima. Fazendo como se fosse linhas, como se fosse paralelas aqui, né? Só que um pouco mais pra cima. E aí já acompanhando o ritmo dessa linha, a gente tem a sobrancelha. Então aqui, ó,
Apagando a estrutura de baixo, a gente tem aqui o nosso olho. Sem sombra, sem nada, ele parece sem graça, né? Porque a luz e sombra definem os volumes. Então, quando a gente vê o desenho sem luz e sem sombra, ele acaba ficando sem graça. Parece que ele tá todo plano, né? Parece um desenho feito na parede. Mas só quando a gente for ver a parte de luz e sombra que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor desses volumes. E aqui, ó, ainda falando sobre os olhos, a gente tem... Eu vou fazer um sombreamento aqui só nessa parte, porque é importante para explicar a córnea, que é aquela estrutura transparente, como se fosse uma lente que cobre os nossos olhos. Então, eu vou fazer aqui, ó, bem simples. Fazer uma iluminação bem simples aqui. E aqui, ó, a gente faz um brilhozinho que vai determinar a córnea, porque a gente tem uma membrana transparente por cima dos olhos, e aí quando a luz bate, a gente tem esse brilho aqui. Mas uma coisa interessante sobre os olhos, que engana muita gente, é a questão da direção da luz. Essa luz, você olhando aqui pro olho, aqui tem luz, aqui tem sombra. É comum as pessoas imaginarem que a luz está vindo daqui, ó, porque a luz está batendo aqui, ou que a luz está vindo desse lado, mas não é verdade. Aqui nesse caso, a luz está vindo daqui, ó, mais ou menos dessa direção. Mas por que a sombra está aqui se a luz está vindo daqui? É porque o nosso olho, a parte da íris, da pupila, é côncava. O que é côncavo e convexo? Imagina que isso aqui é uma tigela, e aqui a gente tem a parte de dentro da tigela. Essa parte de cima, essa parte de dentro, que faz essa curva aqui bem por dentro, onde você enfia a colher na tigela, é o que a gente chama de côncavo. Até desenhar uma colher aqui. E aqui, ó, a parte de fora, imagina que tem uma colher que está vindo para dentro aqui da tigela. Aqui é a parte de fora da tigela. Então essa parte de fora da tigela, que faz esse formato aqui, ó, para fora, a gente chama de convexo. Então a gente tem essa diferença: côncavo, convexo. Côncavo, convexo. O nosso olho, digamos que nosso olho está aqui, ó, nessa direção, ó. Essa parte do nosso olho é côncava. É como se fosse uma tigelinha. A gente vai fazer mais ou menos aqui para dar um volume. O nosso olho, ele cria esse buraco aqui. Só que esse buraco, ele é tão pequeno e ele fica tão para dentro e tem essa parte de fora da membrana que cria essa lente que a gente não consegue perceber. Então é comum as pessoas pensarem que o olho é assim. Mas na verdade não. O olho, ele é assim, ó. E essa parte aqui, ó, que a gente vê por fora, é a córnea. E como ela é uma lente, ela acaba criando esse efeito esquisito de reflexo. E aí parece que o nosso olho está colado na ponta. Mas isso não é verdade. Nunca desenhe olhos assim. Desenhe eles assim. Então o que acontece? Por que a sombra está aqui? É porque quando a luz vem daqui para cá, ele vai gerar a sombra nessa parte aqui. E aí a luz vai entrar para cá, porque pensa só. Vamos tentar fazer esse olho como se tivesse apontado para cima. E aqui a gente tem um buraco. É claro que o buraco do olho, ele não é tão acentuado assim. Ele não é tão fundo. É meio difícil de explicar, porque a gente tem que observar o olho bem de perto mesmo para ver isso. Mas só para explicar a questão da sombra. Se a luz está vindo para cá, se a gente tem a luz batendo aqui assim, nessa direção, o que vai acontecer? Essa parte aqui, ó, a luz que vai vir nessa direção aqui, ó, ela vai bater nessa parte aqui, ó. Toda a luz que vir para cá e bater nessa região aqui, ela vai rebater para outra direção, certo? Essa vai passar direto, porque aqui acabou. E essa parte toda aqui, ó, vai ficar em sombra, porque a luz está vindo para cá e essa luz está batendo aqui, ó. Então essa parte está sendo iluminada. Então tá vendo que a gente tem uma parte de sombra e uma parte de luz? E como a luz está vindo dessa direção para cá, a sombra fica aqui. Então é no mesmo caso aqui do olho, ó. A sombra está vindo daqui. Mas como tem esse buraco no olho, a sombra vai ficar nessa direção mesmo. Isso é normal, se dá o formato. Mas uma dica para lembrar é que o brilhozinho da córnea, esse brilhozinho dos nossos olhos, vai ficar sempre em cima da parte de sombra. Até porque se a gente fosse desenhar esse brilho aqui, ele quase não apareceria, não é mesmo?
a gente teria que fazer uma linha para desenhar ele. E não, aqui eu só tive que apagar. Eu tô apagando a parte escura para esse brilho aparecer. Então lembra sempre disso. O brilho, ele vai ficar na parte escura do olho. E a sombra do olho vai apontar para a direção da luz. Se a sombra tá apontando para cá, é porque a sombra tá vindo de lá para cá, no sentido oposto. E por fim, a gente tem os cílios. Assim como as sobrancelhas, os cílios também são uma barreira de proteção para impedir que algumas coisas caiam nos nossos olhos. Só que é muito difícil desenhar os cílios, né? Sempre fica aquela coisa que parece desenho infantil. Eu mesmo tenho dificuldade de desenhar cílios, mas a dica é que esses cílios, eles acompanham a direção e o formato do olho. Então vamos lá, a gente tem o olho aqui. O olho está nessa direção. Aí a gente tem aqui pálpebra, carúncula lacrimal, a gente tem aqui esse volume de cima, a gente tem as marcas de expressão aqui embaixo, a gente tem o volume, tudo de novo. E a gente tem, ó, essa direção, ó, porque o olho está fazendo esse formato aqui. Aqui a gente vai ter um volume para cima, certo? Aqui a gente já está começando a ver a parte dos planos. E aqui a gente já vai ter esse volume mais para cá, sim, porque é como se fosse a pálpebra que vem nessa direção e esse volume vem aqui por cima. Então os cílios, eles vão acompanhar essa direção aqui. Então o cílio é como se fosse, sabe, essa pontinha que vem para fora. E aqui também é a mesma coisa, é como se fosse assim. Só que fica muito estranho desenhar o cílio assim. Fica parecendo um monstro, sei lá. Parece até uma boca. Botar uma língua aqui parece até uma boca de um monstro bizarro aqui, ó. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso olho fique bonito. Então como é que a gente vai fazer isso? Esses cílios que vêm apontando pra gente, né? No caso, a gente quase não vai ver formato neles, né? A gente é como se estivesse vendo uma gotinha assim. E aqui, ó, quando eles têm mais, chegam mais pra cá, a gente consegue ver melhor a curva deles. E aí, quanto mais vem pra cá, mais longo eles ficam. E aí a gente consegue ver mais. Então, o que eu gosto de fazer na hora de desenhar os cílios? Eu gosto meio que de fazer já pintar uma parte escura, já deixar um pouco mais escuro para simular que tem uns cílios ali. Aqui eu vou fazendo uns borros, fazendo uns borrados aqui. E a dica para desenhar os cílios é não fazer linhas soltas, né? Não fazer fios soltos, fazer grupos de fios, sabe? Como se fosse borrões mesmo. E aqui pro fundo a gente já vai fazendo bem mais. Então a gente tem mais cílios aqui. E na parte de baixo, a gente tem menos cílios. Os cílios são menores. Então a gente meio que vai tratar esses cílios como se fossem sujeirinhas, sabe? E aqui pra cá que a gente vai mesmo exagerando aqui na ponta dos cílios. E a questão dos cílios é que aqui, ó, eles não nascem na pontinha certinha aqui. Tem um espacinho entre essa parte aqui e essa. Como se fosse um espacinho, que ele não nasce totalmente na ponta. Então aqui embaixo a gente consegue ver mais esse espacinho. Aqui em cima a gente não consegue porque o cílio está fazendo esse movimento aqui, ó, ele está caindo por cima. Então é como se ele estivesse fazendo essa curva aqui, ó, nesse sentido. E aí ele está tampando essa parte que estaria esse espaço. Mas aqui, como a gente está vendo uma parte mais abaixo, essa curvatura está apontando para baixo. Então ele não tampa esse espacinho que a gente vê aqui. Eu realmente não sou muito bom em desenhar cílios, eu preciso estudar melhor isso. Mas é basicamente essa dica que eu tenho para dar. Não façam linhas separadas. Façam borrões assim. Porque como são muitos fios, quando a gente olha para eles, eles ficam mais embaçados pra gente. Dá uma suavizada aqui, que eu acho que ficou muito escuro. Eu acho que ficou até mais aceitável. Se você fizer muito escuro, vai parecer rímel, né? Que é aquela maquiagem que coloca nos cílios. E aí esse olho tá parecendo muito mais um olho feminino agora, por causa dos cílios, que estão muito grandes e muito escuros. Então realmente desenhar cílios é uma parte que exige bastante treino. E eu preciso treinar bastante essa parte. Mas é basicamente isso. Pra mim esse resultado aqui tá satisfatório. Preciso treinar mais, mas eu vou chegar lá. Então a gente tem o nosso olho. Por enquanto a gente não tem luz e sombra, só fiz a luz e a sombra aqui para poder exemplificar o porquê que fica essa, como se fosse quebra de regra assim, né? De que a sombra fica na mesma direção da luz. E depois a gente vai entender melhor a luz e sombras quando a gente for falar dos volumes.